iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Como podemos nos relacionar melhor em casa, com os amigos e no trabalho? Hoje vamos conversar com Robson Borges, que é coach e especialista em desenvolvimento e gestão de pessoas, sobre a comunicação nos relacionamentos. Confira! Robson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, é uma grande satisfação fazer parte desse programa tão harmonioso, tão bonito, né? Trazendo sempre conhecimento para todos que nos assistem aí. Para a gente poder então começar a ver a importância da comunicação na nossa vida, você pode comentar em que momento nós podemos dizer que os processos de comunicação têm início e fim em nossas vidas? Eu particularmente sempre digo que não tem nem início nem fim. Como não tem início, né? Se no momento que você nasce, que começaria um processo de comunicação. Eu acredito que o processo de comunicação acontece muito antes, mesmo quando saímos dessa vida para outra vida, independente de falarmos de religião, eu acredito que existe uma continuidade. Então, você entra num outro processo de comunicação apenas. Mas vamos ater, então, a questão do momento dessa vida, né? Desse momento que a gente caracterizar que estamos vivendo. É a partir do momento que uma criança, um feto, desenvolve o sistema nervoso central, no útero da mãe, esse processo de comunicação já inicia. Ele não entende ainda as palavras ou os sons, mas a comunicação é toda passada através das sensações. Então, uma mãe que passa por um trauma, por um susto, por um medo, essa sensação já é passada para o feto, de insegurança. E instintivamente, aquele sistema nervoso registra que alguma coisa está acontecendo. Depois que, quando ele vem a nascer ou vem a crescer, se desenvolver durante a vida, ele poderá dar até significado para essas sensações. Poderá ser um significado de sensação de medo, de insegurança, ou de sensação de não amado, enfim, aí depende, são variáveis as situações que podem ser ancoradas nessa criança. Mas a comunicação acontece a partir daí. Por isso, muito importante no início, uma mulher que seja grávida, já, principalmente ali a partir, acho que do terceiro mês, quarto mês, mais ou menos, que esse sistema nervoso central estaria se formando, né? Que ela converse, quando ela fala com o bebê, não vai estar ouvindo a voz do que ela está dizendo, mas a sensação da intenção que ela está passando. O ambiente, o bem-estar, o amor, aquela criança já está sentindo. E o que devemos entender ou saber para nos comunicar e nos relacionarmos melhor com o mundo que nos rodeia? Olha, é exatamente disso que nós estávamos falando agora há pouco. A comunicação, as pessoas se prendem muito na questão, às vezes, ortográfica ou na forma que é verbalizada uma informação. Mas o que nós precisamos, ou técnicas de comunicações, o que nós precisamos entender é que a comunicação, o básico que todo mundo deve entender, e se entender isso vai melhorar muito a sua comunicação, é que a comunicação é um processo de frequência. Existe um transmissor e um receptor. Então, quando você transmite uma informação, você literalmente imagina o rádio. Né? O rádio, como é que chega as ondas de rádio até o rádio? Ela vem através do ar, em forma de onda. A mesma coisa quando nós nos comunicamos, essas ondas são emitidas. Já diz hoje a modernidade, né? A ciência já afirma que a física quântica diz que tudo vibra. Né? As cores que nós estamos vendo nada mais é que são reações vibratórias, não seriam as próprias cores? Sim. Então, a comunicação é a frequência. Por que se tomar consciência da frequência você melhora a tua comunicação? Porque você vai cuidar mais com o tom de voz quando você conversa com as pessoas. As palavras que você vai utilizar, você vai ter um cuidado maior quando utilizar essas palavras. Então, essa frequência que você emite, se você souber e entender que é através dessa frequência que você é entendido ou você entende a comunicação de alguém, você já avançou 50% no processo de comunicação. E o quanto uma comunicação adequada pode limitar ou ampliar a percepção ou uma inteligência? Muito, né? Às vezes a gente dá algumas assessorias nas empresas e além do trabalho corporativo que a gente fala, e a minha parte realmente é aquela parte, a especialidade da parte comportamental, de postura, comunicação dentro de uma empresa, né?
Então a gente observa que às vezes as pessoas não se limitam só a querer saber da questão profissional, mas quer saber também da questão pessoal. E eu sempre digo que às vezes pessoas que estão no mundo profissional, no mundo corporativo, 80% às vezes da limitação profissional não está relacionada à parte técnica, está relacionada a uma questão comportamental, algo que vem muito mais atrás, né, da época da infância, ou até mesmo lá, como falamos hoje, lá do útero da mãe, sentiu uma sensação e ele classificou que aquilo tinha aquele significado. Então, para que essa comunicação ela aconteça de forma efetiva, para que você amplie a sua capacidade de comunicação, você primeiro tem que se entender, né? Saber o que acontece com você, por que você tem aquelas limitações. Então, a partir do momento que você busca se entender, né, tenta descobrir o que limita você já vai ser um grande passo. Também descobrir na comunicação o que te incomoda, né? O que gera desconforto em você e por que gera esse desconforto. É um processo de autoquestionamento o tempo todo e você vai começando a descobrir coisas que você não tinha consciência disso. A partir do momento que você toma consciência disso, a sua percepção começa a ampliar. Por exemplo, uma criança que às vezes cresce num ambiente cheio de amor, mas a mãe diz assim para a criança: olha, meu filho, você tem que estudar. Olha teu priminho lá, como é que estuda bem. Ele estuda tão bem, ele está indo sempre bem na escola, você nunca vai conseguir chegar igual a ele se você não estudar. O que a mãe está fazendo? Ela está fazendo com amor, tentando chamar a atenção de uma criança, da própria criança, do próprio filho ou filha, mas ela está criando o que a gente chama de âncora dentro de neurolinguística, né? uma chave na mente daquela criança que ela está sendo comparada. Então ela nunca vai ser igual o primo, ou igual o filho do vizinho, ou quando faz o comparativo, você está criando uma mágoa. Ou ainda diz assim: nossa, meu filho, mamãe ama tanto você, mas assim, eu vejo que você tem tanta dificuldade de aprender, você não aprende nada que a gente te ensina. Quando diz isso, diz na boa intenção. Só que essa afirmação gera o quê? Gera uma sugestão que vai entrar na mente daquela criança. Uma criança, quando você se comunica com uma criança, a frequência da mente dela, do cérebro dela, é diferente de um adulto. Assim como nós, até o final de nossa vida, as frequências vão mudando, à medida que nossa fisiologia, nossa neurologia, né, vai mudando. A questão de frequência mesmo. Nós temos algumas faixas de comunicação, de processo vibratório em nosso cérebro, que seria lá basicamente o alfa, o beta, o delta, o alfa, né? São frequências. Quando nós estamos num processo de relaxamento, de meditação, normalmente nós estamos em alfa. Quando nós estamos aqui conversando, nós estaríamos mais ou menos em beta. Né? Quando alguém entra em coma, ela está mais ou menos numa frequência de delta. Né? Por isso que muitas vezes pessoas que estão em coma dizem: olha, eu escutava tudo que vocês falavam próximo a mim, eu me via de cima, todo mundo lá embaixo, ou me via numa mesa de cirurgia acontecendo tudo. Ele está num nível de delta. Uma criança, segundo os estudos mostram, que até 4 anos de idade, uma criança é praticamente normal, ela está em delta. Por isso que uma criança, ela aprende muito mais fácil idiomas, ela aprende muito mais fácil qualquer outro assunto, porque ela não está primeiramente ainda formatada ou engessada dentro de um sistema, né? E ainda assim, a frequência da mente dela está em outro nível. À medida que ela vai crescendo e vai amadurecendo, essa frequência ela vai, não digo bloqueando, mas ela vai mudando devido à formação, à questão fisiológica e neurológica, o amadurecimento mesmo. Então, quando você diz alguma coisa para uma criança, você pode estar dizendo brincando: nossa, mas você é muito chata, nossa, mas você é muito clica, nossa, mas você não aprende nada que eu te ensino. E você às vezes vê essa situação acontecendo mesmo dentro do próprio sistema de ensino. Por quê? Porque às vezes os professores não têm esse conhecimento mais aprofundado, né? Além da pedagogia, esse processo neurolinguístico que acontece dentro do cérebro das pessoas. Né? Então, comunicação é isso, a forma com que você comunica e o impacto que vai ter. E isso acontece também numa empresa. Numa empresa onde você trabalha, às vezes tem situações que um chefe, um gestor, um gerente é muito duro, às vezes, agressivo com um funcionário. Ele às vezes está bloqueando aquela pessoa por resto da vida para trabalhar. Ela nunca vai conseguir evoluir, se desenvolver. Por quê? Porque alguém criou um bloqueio, porque a forma de comunicação foi agressiva. Claro que isso tudo diferencia de cultura para cultura, né?
Tá? Prova, muitos estudos, que às vezes tem culturas que nem sorrir sabe direito. Né? A reação dele é diferente. Né? Mas nos prendendo mais à nossa cultura, assim, como é que funciona? Dentro da cultura dele teria que ser feita uma reavaliação da leitura, como é que os sinais funcionam lá? A mesma coisa aqui. Então, a forma com que eu me direciono a uma pessoa, que eu trato uma pessoa, eu posso estar fazendo a inteligência dele ampliar ou não. Tanto existem estudos que mostram que foi colocado crianças numa sala de aula que eram, vamos dizer, intelectualmente mais capazes e colocaram numa outra sala de aula crianças que não eram tão capazes, que tinham um pouco mais de dificuldade. E fizeram que trocaram os professores. O professor que dava aula para a criança que era mais capaz, foi dar aula para aqueles que não eram tão capazes. E o contrário aconteceu. Não só a troca do professor, mas a ideia de tratá-los como eles deveriam ser tratados. Com crianças mais desenvolvidas ou crianças não tão desenvolvidas ou com não tanta capacidade. E o que descobriu-se? Que as crianças que foram tratadas como mais inteligentes, com um sentimento de que realmente elas podiam ser o que elas queriam ser, elas mostraram resultados muito mais positivos. Né? Ao contrário dos que foram tratados tão mais capazes, mas de uma forma não tão positiva, diminuíram o nível de produtividade. Então, o que significa? Que a comunicação está em todos os processos da nossa vida. Ela pode ampliar a nossa percepção ou não. O que acontece na limitação, muitas vezes, de um processo de comunicação e de uma inteligência é a pessoa desejar mudar. Porque muitos, mas eu quero melhorar minha comunicação. Isso você diz conscientemente. Até onde de inconsciente você não quer mudar. Porque o discurso sempre, não, eu quero mudar, eu quero melhorar. Mas você não faz o que precisa ser feito. Você não busca o conhecimento disponível que você pode acessar para melhorar isso. Por quê? Porque eu vou ter que me enfrentar. E às vezes se enfrentar, dependendo de cada situação, de cada indivíduo, tem as suas dificuldades. E como os sons, a gente está falando de frequência, né? Mas como os sons, as palavras, como você mesmo estava comentando, e os movimentos podem nos fazer atingir os nossos objetivos? Quando você está, seja na tua casa, né? Além do trabalho de consultoria nas empresas, eu trabalho eu desenvolvo um trabalho de celebrante de casamentos e sou juiz de paz. Então eu atendo muitos casais, né? E sempre eu escuto a história deles que eles me contam. Antes de fazer um casamento, eu quero saber da história deles. E procuro entrar profundamente mesmo nos sentimentos daquela hora, o que um falou para o outro. Você lembra da palavra? E a maior parte deles fala assim, eu não lembro o que eu disse naquela hora. Falei, vamos aproveitar então, além de nós fazermos uma entrevista de casamento, vamos aproveitar que esse momento seja terapêutico para vocês. Então pense, tente lembrar. Na verdade, eu estou fazendo não só uma entrevista, mas eu estou fazendo ele trabalhar exatamente essa questão do que é um casamento, que é esse processo de comunicação que tem que ser valorizado, lembrar dos bons momentos. E como é que melhora essa comunicação? A partir do momento que a sua intenção é bastante positiva. Porque eu sempre digo que dentro da comunicação, além da parte verbal, a não verbal, o tom de voz e frequência que nós utilizamos, existe um poder de comunicação que ele é invisível, entre aspas, que é a sua intenção. Você poderá ver um comunicador fantástico que domina toda a expressão dele não verbal, que domina todo um vocabulário adequado, que se movimenta de forma adequada, com o tom adequado, mas ele não convence. Por que ele não convence se ele domina aquilo? Ou pessoas que se dizem, às vezes, falar nessa área e às vezes não conseguem passar o que diz o que deve ser feito. Porque às vezes a intenção por trás daquilo não é uma intenção, não digo verdadeira, mas não é uma intenção muito positiva, não é uma entrega de realmente querer aquilo. É mais ou menos aquele que abraça uma pessoa, cumprimenta, que bom te ver e tal, mas na verdade ele quer sair logo dali e ir embora. Temos que tomar um café, temos que almoçar, mas nunca marca aquele café e nunca manda almoço, porque só fez uma questão social ali de relacionamento. Uma pessoa quando se comunica, usando ainda além da sua técnica, a intenção dele é positiva, ele vende qualquer produto, ele atinge qualquer objetivo. Então, e quando for falar, exatamente ter essa consciência, saber exatamente de que palavras utilizar. Eu sempre digo que existem palavras que têm poder, que você usa no dia a dia. Então, quando eu desejo um casal que eles sejam felizes, eu falo assim, olha, que vocês sejam ainda mais felizes. Eu acrescento sempre a palavra ainda, por quê? A pessoa acha estranho, às vezes, porque não ouve comum no dia a dia as pessoas falarem isso. Mas ainda quer dizer assim, eu não estou dizendo que você não é feliz. Eu estou dizendo que você seja ainda mais feliz. Que você tenha ainda mais sucesso. Então eu estou dizendo que, nossa, filho, que você seja ainda mais inteligente a cada dia que passar.
meu amor, minha vida, com um marido, com uma esposa, olha, eu ainda te amo a cada dia que passa. Então, esse ainda, ele faz com que você atinja seus objetivos. O muito obrigado. Então, pense em alguém que agradece por um serviço. Ele diz, obrigado. Muitos já usam a metade do obrigado. É obrigado. E se você analisar a nível de inconsciente, obrigado significa o quê? Dentro da língua portuguesa, eu entenderia. Obrigado é alguém que está brigado. Ele não está de paz com alguém. Agora é diferente. Você atende alguém, fala com alguém, alguém fala para você, obrigado. Agora, atenda alguém ou recepcione alguém e na hora de se despedir, fala, olha, muito obrigado. Olha o meu tom de voz como se tornou mais grave, né? E eu fiz um movimento, meus olhos sorriram, né? E eu disse, muito obrigado. Às vezes minha esposa fala assim, meu amor, você conhece aquela pessoa? Fulano, você conhece aqui? Não, porque você cumprimentou você, porque... Eu falei assim, porque eu digo bom dia para todo mundo sem abrir a boca. Né? Então você passa pelas pessoas aí. E as pessoas param e olham você, nossa, eu conheço da onde, nossa, e quer conversar com você. Então são formas de você se comunicar, tanto não verbal como verbalmente. Então quando existe um carinho, uma disposição em atender a pessoa, as pessoas notam. E isso vai abrir caminhos para você, tanto na tua vida pessoal como profissional. Nos casamentos eu sempre digo uma dica, né? Olha, uma dica para um bom casamento, pelo menos uma vez por dia, diga uma palavra de carinho um ao outro. A mesma coisa no trabalho, pelo menos as pessoas passam pelas pessoas e não dão bom dia. Escreve um e-mail e não dá bom dia, já começa o assunto. Um bom dia, no final, um abraço. Claro que se você conversou 10 vezes com uma pessoa durante o dia, você precisa dar bom dia 10 vezes, ou boa tarde. Mas um bom dia ou um olá, logo depois, ok, entendi, sempre é muito, muito produtivo. Só que tem pessoas que alegam que não tem tempo para isso. Né? E é esse tempo que dificulta o relacionamento atingir uma produtividade muito maior. É o olhar nos olhos, é fazer o contato. Comunicação é o contato. Atualmente a comunicação está assim, via redes sociais. As pessoas se comunicam via redes sociais o tempo todo. E se você está como eu estou aqui numa entrevista e não respondia um WhatsApp, a pessoa já fica bicuda com você, porque você não respondeu o WhatsApp dele. Só que assim, a vida, às vezes, das pessoas, o dia de uma pessoa está muito cheio, não tem tempo para parar. E às vezes a pessoa não quer parar e responder aquele WhatsApp, porque ele quer sentar e responder de forma direitinho, educada, que ele não quer simplesmente botar uma palavra. Mas nós vivemos um momento que sim, se você não tem esse relacionamento, não responde muito rápido, as pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Então uma comunicação bem feita e produtiva vai ser aquela que vai ser falada, que é aquela que vai se usar palavras adequadas, o som adequado. 38% de nossa comunicação está aqui, no som, no tom da minha voz. 7% são as palavras. 55% é como eu me movimento. Então, se eu simplesmente não pronunciar nenhuma palavra e falar com a Vivian, eu vou estar usando 93% da comunicação. Não que as palavras não sejam importantes, porque se uma palavra não colocada de forma adequada, vai gerar um problema. Então, eu digo para alguém vem para mim e diz, Robson, eu estou com um problema. Automaticamente eu já vou, mesmo que eu tenha todo o conhecimento dessa comunicação, eu não vou notar, mas eu já fico reativo. Ai meu Deus, problema. Que problema? Se alguém chega até mim e diz, Robson, eu estou com uma dificuldade. Mudou completamente. Se eu tenho um horário, 14 horas, para dar uma entrevista, uma reunião, ou o que eu vou fazer, é 14 horas o horário. E eu quero adiantar aquela pessoa dizendo que eu tenho que ir porque eu estou atrasado. Se eu disser para a pessoa, olha, e ele me deu a missão de lembrar o horário, né, para ele, eu vou dizer, olha, são 13h45. Eu vou dizer, para apressar ele, eu quero apressar ele. Ou eu vou dizer, olha, falta 15 para as 2. Qual é o horário que faz eu parar para pensar que eu estou mais atrasado? 13h45 ou 15 para as 2? Acho que 15 para as 2. 15 para as 2. Se eu quero acelerar alguém para, olha, o horário está chegando, se eu falar 13h45, a pessoa fala, não, é 1 hora ainda. Se eu falo, olha, é 15 para as 2, eu estou em cima e vai sair rápido. Então, para ser produtivo, para ter sucesso na comunicação, é isso. Ter essa noção das palavras que está usando, a frequência que está utilizando, né? E os teus movimentos mesmo. Né? Você pode afobar alguém, são 15 para as 2, porque você vai se atrasar. E ele tem que atravessar a sala, o corredor apenas para falar. Para que fazer isso? Sim. Não precisa. Olha, são 15 para as 2, né? Você vai se atrasar.
fica melhor. Então, o teu movimento é adequado com sua voz, com o seu tom, com as palavras. Se souber fazer isso, você vai ter já dos 50% da frequência que entendeu, vai estar já em 75% do sucesso. E Robson, as pessoas na maioria das vezes têm consciência dos processos que envolvem uma boa comunicação, como você estava comentando agora? Não tem, né? Eles não têm. Mesmo, eu digo, mesmo às vezes especialistas. Nós somos humanos e não conseguimos às vezes estar 100%. Às vezes eu participo muito dos processos das empresas, no processo de entrevista. Me contrato muito para ajudar no processo seletivo. O meu papel não é prestar muita atenção no que a pessoa fala, mas como o corpo dele fala, na expressão do corpo dele. Então ele vai dizer assim, você acredita que você tem problema com horário? Não, pode ficar tranquilo, o problema com horário, ele está dizendo, sim, eu estou tendo problema com horário. Né? A forma com que ele está resistindo, claro que você dá um desconto numa entrevista, que a pessoa está meio ansiosa, está fazendo uma entrevista de emprego, precisa do emprego. Então mas assim, muitas vezes a pessoa não consegue controlar 100% o não verbal, que a gente chama de microexpressões. Então, existem microexpressões, reações numa comunicação que você detecta, que não que seja mentira. Né? Você pode saber se a pessoa está mentindo ou não. Não. Você vai conseguir saber se a pessoa está floreando muito aquela situação ou ela está sendo muito prática, muito objetiva, não está floreando. Então, você poderá, assim, se está floreando muito, às vezes pode ser que esteja querendo mascarar muito uma situação. Então, através de microexpressões, na forma que pisca os olhos, na forma que movimenta a boca, na forma que usa as mãos numa entrevista, né? Então, a pessoa coçou o nariz, não significa que ela está mentindo, mas daqui a pouco ela coçou a orelha. Então, assim, o que significa? Que aquela história que ele está contando, talvez exista uma outra versão, não é bem aquilo, não seja mentira. Mas por que a pessoa passa a mão no nariz ou na orelha? Porque a nossa região, a nossa face, ela é uma região hipervascularizada. Então, quando uma pessoa mente sem que ela perceba, ela sabe que está mentindo. Então, o que acontece? Uma vasoconstrição. Vasoconstrição cria uma espécie de formigamento, vontade de coçar o nariz. Então, assim, significa que ela está tensa, ansiosa com aquela resposta. Então, automaticamente, por isso que ela vai ter vontade de coçar um nariz ou coçar uma orelha, né? Ou, às vezes, movimentar um ombro. Então, tem vários sinais. E não é um sinal, é um conjunto de sinais. Então, a comunicação, para ela ser produtiva, se você tiver essa consciência, né, de que ela funciona dessa forma, você vai ter muito sucesso. Mas, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, mas a maior parte das pessoas, diria que 95% de um ser humano, ele não tem consciência. Tanto que, às vezes, na educação do filho, às vezes na relação com o esposo, com a esposa, no próprio trabalho, uma forma que vai dizer alguma coisa para o chefe, ele não tem noção que vai dizer aquilo. Ah, mas eu não queria fazer aquilo. Aí ele se justifica que não queria fazer aquilo ou pensar aquilo. Mas fez. Foi transmitida a comunicação. A comunicação chegou daquele jeito. Então, uma forma de se comunicar de uma forma que seja sucesso também e que você não vai ter dificuldade, é sempre mais se preocupar a forma com que a pessoa vai entender do que propriamente o que você quer dizer. Claro que você tem que ter consciência do que vai dizer, mas assim, será que essa pessoa entendeu o que eu estou falando? Então, ter consciência das palavras que utiliza, do tom que está utilizando, da expressão que está usando. A expressão é terrível, né? Alguém vem ali te servir num restaurante, você pede 2 ou 3 vezes a mesma coisa para o garçom fala assim, ó, torce. Mas já distorceu, foi rápido. Mas aquele microsegundo que ele torceu, o trigêmeo dele teve um probleminha, você já criou uma antipatia. Você observa a telefonia, às vezes que você vai atender um serviço telefônico, a pessoa, não senhor, não, tudo bem senhor. Na hora de se despedir, então tá, muito obrigado, de nada. No último segundo, a pessoa fecha aquela comunicação simplesmente de uma forma muito dura, muito seca. Então aí você vai ter essa dificuldade também, né? Então é importante ter consciência. A maior parte não tem. Como ter essa consciência? É prestando atenção em você mesmo, no dia a dia. Prestando atenção na hora que você está no mercado, na hora que você está no aeroporto, na hora que você está com a família, como as pessoas se movimentam, como as pessoas se comunicam. Como é que eu posso melhorar isso? É um trabalho de autoconhecimento também. Autoconhecimento. E, Robson, pessoas muito racionais ou muito emotivas podem ter dificuldades de comunicação nos relacionamentos? Sim, é uma coisa até comum, né? Ou a pessoa é racional demais ou ela é emotiva demais. E os extremos não é bom. Eu acho que o budismo diz muito isso, sempre na dúvida de um relacionamento, de uma conversa, de uma comunicação, que atitude tomar naquele momento? Dentro da proporção de quem você é, escolha o caminho do meio.
e o caminho do meio você vai acertar mais. Então sempre, muito emotivo você vai ter dificuldade, muito racional você vai ter dificuldade. Porque o que faz o ser humano, o que faz ele atingir os seus objetivos, né, é exatamente esse entendimento. Semana passada eu estava estudando um pouco sobre a Bolsa de Valores, Bolsa de Ações e vendo como que funciona, e o que eu achei mais interessante em todo o discurso é que por trás de toda aquela racionalidade, de todos aqueles números aparecendo, eles sempre dizem que ganhar na Bolsa, fazer bons investimentos, é você entender como o comportamento do humano funciona. É impressionante porque é o lado racional, mas é o lado humano que vai fazer com que a informação dos números junto com a emoção faça ele acertar mais. A mulher é utilizada hoje muito, né, para vagas, cargos de trabalho, onde é escolhido para trabalhar na área de investimentos. Por quê? Porque a mulher consegue ter a sensibilidade, mas também consegue trabalhar isso. Às vezes a mulher tem mais facilidade pela sua própria linha, sua própria linha não, mas seu próprio gênero, né? Essa capacidade de sensibilidade, de ouvir, de prestar mais atenção. Não que o homem não seja, né? Daqui a pouco já está sendo sexista. Não é isso. Estou dizendo uma questão fisiológica, numa questão de tendência humana mesmo, né? Então a comunicação funciona assim. Pode realmente alguém melhorar mais a comunicação? Pode. É possível, né, que a pessoa desenvolva melhor um trabalho, sabendo escolher as melhores palavras, melhor tom, pode, e vai limitar, né? Se você é muito racional, procure ser mais emocional. Como? Hoje tem o Mindfulness, né? Que, se não me engano, esse é o nome, que está dando uma nova técnica agora, ou a própria meditação, ou o próprio yoga. Isso vai fazer com que o racional, ele assente mais, ele desenvolva mais essa área. Ou alguém muito mais emotiva, né? Trabalhe mais leia muito livros sobre gestão, sobre como lidar com pessoas e como lidar com situações de estresse. Então ela vai aprender a racionalizar mais e separar. Então tudo é possível ser desenvolvido. Robson, muito obrigada por essa aula sobre comunicação que você nos deu hoje. Obrigado a vocês, foi um grande prazer. Aproveito para deixar até mesmo um convite, quem sabe, para a gente continuar conversando sobre comunicação e relacionamentos. É uma área muito extensa, né? Tem muitos detalhes, então, e é complexa. Às vezes a gente tenta resumir numa entrevista como a sua, aí, em meia hora falando, mas tem muitos, né, pormenores, muitas vírgulas. Não, nesse caso, você tem que agir dessa forma, nessa situação. E sempre é muito de acordo com a situação. Qual é a tua situação? Porque cada situação de comunicação é uma situação. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante esse canal que nós temos para saber as suas críticas e sugestões. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!